Olá, gente, graça e paz, tudo bem? Eu sou o pastor Alberto, esse aqui é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo e que Deus abençoe grandemente sua vida. É um prazer estar novamente com vocês aqui e poder compartilhar a palavra de Deus. Estamos falando sobre o fruto do Espírito e suas 9 características. E o tema de hoje é bondade. Então eu te convido a ficar comigo até o final. Certamente Deus vai abençoar a sua vida com essa palavra. Te vejo após a vinheta. Então vamos lá, vamos falar sobre bondade. E em primeiro lugar, precisamos definir o que significa bondade. Bondade não é um sentimento. Bondade é uma ação externa de alguém que é bom. O ser bom é uma qualidade que podemos chamar, como falamos no vídeo passado, de benignidade. Alguém benigno. Isso sim é um sentimento, é uma motivação, é uma força que leva uma pessoa a ser bondosa, a manifestar em atos, em ações de bondade, aquilo que ele é na sua essência. Então, não há como dizer que bondade é um sentimento, bondade é uma prática. Não há como dizer que alguém é bondoso se ele não pratica a bondade. A bondade, ela é uma qualidade daquilo que é bom. Então, podemos pensar e fazer uma pergunta aqui que vai trazer uma reflexão muito profunda para nós. Existe alguém que seja bom? Talvez você esteja pensando aí em nomes, em pessoas, em coisas, mas eu quero trazer aqui 2 exemplos bíblicos que vão fazer a gente refletir melhor sobre esse tema bondade. Quero trazer aqui em primeiro lugar um episódio, né, que está registrado nos evangelhos, de um jovem rico, né? É escrito lá na Bíblia que esse jovem era um jovem rico e ele vai ter um encontro com Jesus. E nesse encontro ele cumprimenta Jesus da seguinte forma, ele diz: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E a resposta de Jesus é essa: por que me chamas bom? Bom só há um, que é Deus. Então Jesus está dizendo que não há uma pessoa que seja de fato boa. Jesus, nessa conversa com o jovem rico, ele eleva o nível ao máximo para dizer que bom é só Deus. E a gente tem um outro episódio também narrado na Bíblia, que é uma parábola, a parábola do bom samaritano. Então, nessa parábola, Jesus conta a história de um homem que foi assaltado, que foi machucado, ferido, agredido e deixado num local para morrer. E ali passam religiosos, 2 pessoas que olham, passam ao longe, ou seja, faz um desvio e seguem o seu caminho. E passa esse samaritano, que era assim, inimigo dos judeus, e ele olhando aquela pessoa ali ferida, ele acolhe essa pessoa, ele pega essa pessoa, coloca no seu cavalo, leva até um lugar e ali ele paga para que pessoas cuidem dele. E ele sai dizendo o seguinte: se vocês gastarem além do que eu deixei aqui, eu acerto na volta. E Jesus pergunta às pessoas a quem ele está falando essa parábola, ele fala: quem ali foi o próximo desse homem? E disseram que foi o samaritano, porque o samaritano, ele executou ali, ele manifestou um ato de bondade. Essa parábola, ela tem uma profundidade muito grande, porque esse samaritano, ele representa o próprio Jesus. Jesus, sendo Deus, ele é a manifestação perfeita da bondade. Porque quando ele disse, na visita do jovem rico ali, só há um bom, e é meu Pai que está no céu, é Deus.
Ao mesmo tempo, em outras passagens, o mesmo Jesus, ele diz: eu e o Pai somos um. E nós, que cremos na doutrina da Trindade, entendemos que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo formam uma só pessoa, em 3 manifestações diferentes. E Jesus, sendo Deus, então, ele é bom. E agora esse samaritano representa o próprio Jesus, que não mediu os custos, agiu de uma forma natural para socorrer aquele que estava necessitado. Então podemos definir a bondade como o fruto de alguém que é benigno, que é bom na sua essência. É o fruto natural, é algo natural. Tem uma história que é contada, que fala sobre, é uma parábola na verdade, né? Sobre animais que estavam em um lugar, e esse lugar estava sendo incendiado, e para eles não morrerem, eles tinham que atravessar um rio. E ali tinha um escorpião e tinha um sapo. E os dois ali, para não morrer, o escorpião pede por favor para que o sapo o atravesse, né, no rio, para que ele chegasse do outro lado. E naquele diálogo ali, o sapo, ele aceita, né, apesar do medo que ele tinha, né, do escorpião, ele aceita atravessar o escorpião. E no meio do caminho, aquele escorpião dá-lhe uma picada no sapo. E o sapo diz para o escorpião: por que você fez isso? Agora nós vamos morrer os dois aqui. E o escorpião responde: me desculpe, mas é a minha natureza, é o que sou. Então, o bondoso também vai manifestar naturalmente a bondade, ainda que isso lhe custe algo. E Jesus, sendo o exemplo máximo de bondade, ele teve o custo da sua própria vida, da sua própria integridade, em favor daqueles que, na verdade, nem mereciam esse sacrifício. Então a bondade, ela é manifestada não para quem merece. Esse é um outro aspecto. A bondade, ela é manifestada de várias formas em favor daquele que precisa. E como eu disse aqui, de várias formas, pode ser em forma de misericórdia, de compaixão e de uma ação prática, principalmente porque, como disse, não há bondade sem ação prática. Não há uma bondade intelectual. A bondade, ela precisa ter uma ação para existir. Se for só um pensamento, é somente um pensamento. Não existe bondade ali. E a bondade, como disse anteriormente, ela deve ser o fruto natural de quem é benigno, de quem tem a bondade em si. Então, se a palavra de Deus diz que não há nenhum homem bom na face da terra, nós vamos entender que o pecado anulou essa virtude no homem. E o homem, mesmo que ele faça boas ações, não é, na verdade, um fruto natural da sua própria natureza, porque essa natureza está corrompida. Então, Deus, que é bom, e a gente vai encontrar inúmeros versículos bíblicos, textos bíblicos, que falam sobre essa essência, sobre essa virtude de Deus. Essa natureza, ela está em nós pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo tem uma obra, você que já viu outros vídeos aqui, eu já falei sobre isso, que a obra do Espírito Santo em nós é formar o caráter de Cristo em nós. Ou seja, aquelas 9 características descritas no texto de Gálatas, capítulo 5, em nós. O Espírito Santo está trabalhando. E se o Espírito Santo é Deus, essencialmente é uma natureza bondosa. E é isso que devemos expressar. Devemos fazer isso
Devemos fazer isso de forma prática, de forma intencional. Devemos desejar ser bondosos, agindo em favor de outras pessoas, porque isso irá manifestar o caráter de Cristo através de nós, e isso será mais uma confirmação de que Deus é real. Se Deus é bom, Deus manifesta a sua bondade e deseja fazer isso através de mim e de você. E devemos sim buscar cada vez mais ser cheios de Deus, porque se em nós mesmos não temos bondade, precisamos nos encher da bondade, que é o próprio Deus. Quanto mais cheios de Deus, mais bondosos seremos. Quanto mais cheios de Deus, mais seremos incomodados com a necessidade do próximo, mais nos moveremos em atos de bondade, compaixão, misericórdia, amor, favor por outras pessoas que necessitam ser abençoadas, ser agraciadas com nossas ações intencionais de ajuda, de auxílio a essas pessoas. Entenda bem, não há como você glorificar a Deus plenamente se você não for uma pessoa bondosa nas suas ações. Você precisa manifestar a bondade de Deus para que o nome do Senhor seja exaltado. Quanto mais de Deus houver na tua vida, quanto mais você olhar para a bondade de Deus, quanto mais você sentir a bondade de Deus na sua vida, mais você será impulsionado por essa benignidade de Deus a se mover em atos bondosos para com outras pessoas. Você pode exercitar isso. Você pode exercitar o teu olhar, porque se o mundo manda você olhar para si mesmo, a Bíblia manda você olhar para o próximo. Lembra que o mandamento do Senhor se resume em 3 direções. Primeira, amar a Deus sobre todas as coisas. Segunda, amar a si mesmo e amar ao próximo como a si mesmo. Então não há também como você amar e ser bondoso com outras pessoas se consigo mesmo você não se ama e você não é bondoso consigo mesmo. Por que ser bondoso? Porque isso traz benefícios para você. Tudo aquilo que fazemos que esteja alinhado com a vontade de Deus, traz para nós a bem-aventurança. Porque fomos programados, construídos por Deus para as boas obras. E quando praticamos as boas obras, e a bondade é uma delas, nós recebemos de Deus a recompensa automática. É automático, já está programado. Fazemos o bem, recebemos o bem. E quando fazemos o bem, podemos esperar, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Naqueles momentos mais difíceis, naquelas situações em que temos mais necessidades, nós experimentamos a bondade de Deus através de pessoas que Ele envia para nos abençoar naquela hora. Você já teve alguma experiência dessa? De ser bondoso, de ajudar e de ser ajudado num momento difícil? É Deus agindo. Mas nós seremos induzidos, porque o mundo ele está nos cercando, nos oprimindo, nos esmagando aqui, para que não sejamos bondosos, para que não recebamos de Deus as suas recompensas. O mundo vai dizer para nós que se formos bons, nós somos, na verdade, bobões. Somos usados e abusados por outras pessoas. Não se importe com isso. Se importe em obedecer a Deus. E você vai ver que você será muito bem recompensado se você fizer isso de coração. Porque, como disse aqui, a benignidade é o que nos motiva. E a bondade é a ação resultante
da benignidade que está em nós. Se o Espírito de Deus habita dentro de você, seja bondoso. Permita que o Espírito te use em atos de bondade para outras pessoas. Vamos orar? Pai querido e amado, reconhecemos que o Senhor é bom. O Senhor é bondoso em todo o tempo. O Senhor é perfeito, justo, correto. Não há nada de errado no Senhor. E mesmo quando não entendemos as suas ações para nós, podemos confiar que ainda assim, tudo que o Senhor está fazendo é fruto da tua bondade. Ó Pai querido, nos ajude também a manifestar essa virtude do fruto do Espírito, para que possamos glorificar o teu nome, para que possamos engrandecer o teu nome, para que o teu nome se torne conhecido em nosso meio. Agradecemos a Ti por tudo, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe grandemente sua vida. Curta aí, né, se você não curtiu ainda o vídeo, deixe seu like aí, isso nos ajuda muito. Comente, compartilhe com outras pessoas para que elas sejam abençoadas. Vamos espalhar a bondade por esse mundo. Deus abençoe grandemente sua vida. Se Deus permitir, nos encontramos no próximo vídeo.